Oi, Clara, tudo bem? Então, conforme nós combinamos, eu estou gravando essa videoaula para te passar os conteúdos que a gente vai iria trabalhar na aula de hoje. Vou te enviar também os exercícios, tá? Para que tu me entregue até amanhã, para então fechar a nossa aula de hoje. Um recado primeiro que eu quero te dizer é que eu tinha marcado para o dia 16 a nossa prova, eu vou alterar, ela vai ficar ao longo da semana que vem, ainda vou informar a data. Durante essa semana eu já te informo a data correta no grupo, tá? Mas não fica. Dia 16 a gente vai fazer um trabalho, tá? Um trabalho parecido com aquele que eu mandei para vocês respondiam e me devolviam, tá? E aí eu passo todas as informações para vocês. Vou apresentar aqui então o meu PowerPoint com a aula de hoje que eu tinha separado. Já vou dar uma retomada nos conceitos que a gente viu até agora, para que tu tenha tudo aí completo, caso tu queira estudar e estudar para as avaliações em cima do vídeo, tá? Bom, Clara, a gente conversou sobre o present continuous, né? A gente conversou que ele é aquele tempo verbal do inglês que eu utilizo para falar de algo que está acontecendo no momento da minha fala. Muitas gramáticas também utilizam esse present continuous como present progressive, que é o presente progressivo, né? Que é uma situação que está em andamento, tá? A característica desse present continuous é da utilização do sujeito, verbo to be e verbo principal com ing. Isso tu vinha te confundindo nos trabalhos que a gente vem realizando, eu tenho pedido para tu refazer, então é isso que tem que cuidar. Present continuous, quando tem esse de continuous, de continuidade, a característica é da utilização do verbo to be, que a gente retomou esses dias em aula, mais esse verbo principal com ing. Como o exemplo que a gente tem aqui, she's studying English now. Ela está estudando inglês agora, né? Sinal que está acontecendo nesse exato momento, né? A fala da pessoa está retratando o que ela está fazendo agora. É também considerado nosso gerúndio, né? Andando, comendo. O que tu tá fazendo? Eu tô vendo, assistindo TV. Eu tô comendo um lanche, né? Então, é o nosso gerúndio das coisas que estão acontecendo no momento da nossa fala, tá? A gente viu alguns exemplos também. A gente viu algumas regrinhas, né? Que quando o verbo termina com E, a gente deve tirar essa letra e acrescentar o ing. Como, por exemplo, o verbo write, o verbo andar, to dance, o verbo dançar. Eu vou tirar esse E final e vou colocar o ing, então, para trabalhar com present continuous. She's riding a bike now. She's dancing ballad. Ou seja, ela está andando de bicicleta agora, ela está dançando balé, né? Outra regrinha que a gente tem é de dobrar a última consoante desde que o verbo seja terminado em consoante, vogal e consoante. Como assim? O verbo to swim, o verbo nadar, né? O verbo to put, colocar. Eu vou então dobrar a última consoante caso ele termine em consoante, vogal e consoante. He swam on the lake. She's putting the folders in the drawer. Ok? Então, a gente tem esses exemplos aqui de dobrar a última consoante. O present continuous, a gente utiliza sempre o verbo to be. Então, quando eu quero fazer uma negação ou uma interrogação, eu vou utilizar a mesma estrutura do verbo to be para negativa e para perguntas. Na negativa, eu acrescento not após o verbo to be. Na interrogativa, eu vou inverter a posição do sujeito com o verbo, do pronome com o verbo, trazendo primeiro o verbo to be e depois o pronome pessoal, ok? Bom, aqui a gente fez alguns exercícios, isso tudo a gente já trabalhou, e aí a gente já entrou então no simple present, que aí que deu a confusão quando a gente contrapõe esses dois tempos verbais, tá? Present continuous é aquela ação que está acontecendo no momento da minha fala, característica de utilizar o verbo to be mais o verbo principal com ing. Simple present, não. Simple present a gente utiliza o pronome pessoal e o verbo. Ele expressa ações em gerais. Ele trabalha com hábitos, com rotinas, com frequências, né? Aquilo que a gente realiza durante o nosso dia, mas não está acontecendo no momento da nossa fala, tá? As características agora a gente vai trabalhar e também a gente entra com conteúdo novo dos advérbios, porque já que o simple present ele trabalha com rotinas e com hábitos, geralmente a gente indica com que frequência a gente realiza
tal rotina ou tal hábito. Então, é isso que a gente vai trabalhar agora no Simple Present, ok? Pay attention, eu coloquei aqui, ó. Diferente do português, no inglês a gente só flexiona no presente simples os verbos na terceira pessoa do singular, que é para he, she ou it. Nas outras pessoas, eu não vou flexionar o verbo que acompanha o meu sujeito, apenas para he, she ou it, ok? Bom, quando a gente usa esse simple present, já falei que a gente usa para expressar hábitos, rotinas, frequências e verdades, tá? E a gente está utilizando muito lá no 8º ano, tá claro? Na última aula tu não entrou, a gente tem trabalhado com as condicionais em inglês, a gente trabalhou com a condicional tipo 0, com a condicional tipo 1, e nas duas condicionais eu utilizo esse tempo verbal. Então, assim, ó, tu era para estar craque nesse tempo verbal, porque a gente precisa dele lá para o 8º ano. Tá? Então, tem que prestar atenção aqui. Bom, quando é que eu utilizo para falar de hábitos, de rotinas e de verdades? Nesse caso aqui, a gente está falando de hábitos, né? What time do you have breakfast every day? Do you go to work by car or by bicycle? Né? Então, a minha rotina, meu hábito, né? A gente trabalhou também com outros exemplos, né? Um outro exemplo aqui que eu quero ressaltar para ti é que o verbo have na terceira pessoa do singular, que a gente usa o have não só como verbo ter, que é o have, como também o verbo para acompanhar refeições, tipo have a dinner, have a lunch, né? Então, a gente, quando vai trabalhar ele na terceira pessoa do singular, a gente traz ele para has. Então, Clara has cereals for breakfast. Eu não quero dizer que a Clara tem cereais para o café. A Clara come cereais no café da manhã, tá? A gente vai conhecer agora também os auxiliares, tá? Mas antes eu quero te passar as regras. Que regras são essas? Lembrando, claro, isso é muito importante, além da nossa dependência, lá para o 8º ano, para avaliação final também, tá? Então, a gente tem 4 regras do Simple Present, que são elas. Se o verbo termina em 2 S, SH, CH, O e X, eu devo acrescentar no meu verbo o ES. Como, por exemplo, we pass, se eu trouxer para a terceira pessoa do singular, he passes. They wash, se eu trouxer para a terceira pessoa do singular, she washes, ok? Verbos que terminam em Y, eu devo cuidar, observar o que precede esse Y. Se antes ele é precedido por uma consoante, eu vou tirar o Y e trazer, então, para IES. Se antes desse Y vem uma vogal, eu vou colocar apenas o S no final. E aí, aqui eu tenho a regra geral, que é a maioria dos verbos de eu acrescentar o S. Como assim a regra geral? Não se encaixou em nenhuma dessas 3 regras aqui, eu coloco o S no verbo, que eu já estou flexionando ele para a terceira pessoa do singular no Simple Present, ok? Então, eu tenho 4 regras. Eu identifico. Termina, que tem essas terminações, 2S, SH, CH ou X? Não. Tem Y? Tem. Termina em, antes desse Y vem uma consoante? Tiro o Y, coloco o IS. Antes desse Y vem uma vogal? Não. Então, eu coloco o S. Não se encaixou em nenhuma das 3 regras? Coloco o S na maioria dos verbos, ok? Mas isso já é conteúdo que a gente já viu, tá? A gente viu nas últimas aulas, tu fez exercício, a gente só tá retomando aqui. Auxiliares, né? Forma interrogativa e forma negativa. A gente tem 2 auxiliares no Simple Present, que é o do e o does, né? Tanto na pergunta quanto na resposta. Então, do you go out with your friends? Você sai com seus amigos? O verbo do, ele indica que a frase é uma interrogativa. O verbo principal da frase é o go. Ou seja, esse do, ele não tem valor semântico. Ele não tem valor na frase. Ele entra apenas como um auxiliar, tá? Então, ele não tem uma tradução. Porque o do é o verbo fazer, né? Eu não vou traduzir isso aqui para o quê? Fazer você com seus amigos? Sair com seus amigos? Não. Você sai com seus amigos é uma pergunta do Simple Present, tá? Então, o verbo do, nesse caso, quando utilizado como auxiliar, ele não tem valor semântico, ok? Frases curtinhas que a gente viu, eu tenho respostas curtinhas, na verdade, short answers, yes, I do, no, I don't, né?
ou eu posso, então, fazer a pergunta completa, né? Fazer uma pergunta e uma resposta completa. Yes, I go out with my friends. Ou no, I don't go out with my friends. Lembrando que o don't aqui, ó, é a frase na negativa. Pronome pessoal, auxiliar na negativa e o verbo no infinitivo, tá? Para a terceira pessoa do singular, eu tenho a resposta curta. Yes, he does. No, he doesn't. Ou a resposta completa. Yes, he studies English at school. Esse study, ele sofreu uma modificação. É o verbo study, que é o verbo estudar, e ele termina em Y. Como ele termina em Y e ele é precedido por uma consoante, eu tirei o Y e coloquei o IS, tá? Nesse caso aqui, já é diferente, eu tenho uma negativa. Se eu utilizo o meu auxiliar, eu não preciso flexionar o verbo que acompanha. Então, no, he doesn't study English at school. Ou seja, meu verbo volta para o infinitivo na interrogativa, porque eu já utilizei aqui. Na interrogativa também, porque se eu flexiono o verbo, eu não preciso, se eu uso meu auxiliar, eu não preciso flexionar o verbo, ok? Bom, a gente fez esses exercícios, tá? Eu pedi alguns para casa, eu vou retomar tudo ali no grupo e eu vou te passar outros ali também para a gente finalizar esse conteúdo de Simple Present, tá? Hoje a gente entra com os possessivos adjectives, que nada mais são que os possessivos adjetivos. É aquele que eu utilizo para relacionar aquilo que eu pertenço, que eu tenho, a minha posse. Por exemplo, no exemplo aqui, this is my pencil case. Este é o meu estojo. Eu estou dizendo que este estojo aqui é meu, pertence a mim. O possessivo adjetivo, ele é sempre utilizado antes de um substantivo, porque eu estou indicando a quem pertence algo, eu estou indicando essa relação de posse, tá? A gente tem essas duas aqui. This is Anna and her dog. It's good. Eu tenho Scott, the hamster, is its pet. Ou seja, mas como assim, professora? Quais são os possessivos adjetivos, né? E aí a gente vem aqui para baixo que a gente tem essa listinha que eu vou colocar para ti relacionado os possessivos adjetivos, tá? Vou colocar uma caixinha aqui. Então, digamos que eu tenho o meu personal pronoun I. O meu personal pronoun I, eu tenho o meu my como possessive adjective, tá? Então, se eu quero dizer que algo é meu, eu vou usar o my. O I é o pronome pessoal ao qual ele se refere, tá? Agora, nos exercícios, a gente vai conferir também. Se o meu pronome pessoal é you, o meu possessivo é your. Se o meu pronome pessoal é he, o meu possessivo é his. Se o meu pronome pessoal é she, o meu possessivo é her. Se o meu pronome pessoal é it, o meu possessivo é its. Se o meu pronome pessoal é they, o meu possessivo é their. Se o meu pronome pessoal é we, o meu possessivo é our. E aí a gente teria o you na forma do plural, né? Que ficaria igual. You, your. Você ou vocês é o mesmo caso, tá? Vamos fazer 3 exemplos daqui e eu vou te pedir o resto para que tu me responda até amanhã, tá? Para que tu coloque para mim até amanhã como forma de atividade, de exercício de que tu viu este vídeo, ok? Vamos lá. Exercise. Agora resolveu trancar aqui. Vamos apagar essa caixa e colocar uma nova. Vamos lá. Ok, exercise. I'm Tom Green. Então, eu vim aqui para essa tabelinha que diz o seguinte. I am Tom Green. Ele está se apresentando. Eu sou o Tom Green. Agora, eu quero dizer que meu nome é Tom Green. Ou seja, eu estou dizendo que o meu nome pertence a mim. Então, eu vou usar o possessivo relacionado a I, ó. Qual é o possessivo relacionado a I? É my. Então, se é my, eu vou preencher aqui com my. You are Brazilian. Você é brasileiro, né? Agora, se eu quisesse perguntar qual é a sua nacionalidade, eu vou perguntar what's your nationality, né? Qual é a sua? Porque eu estou dizendo que você é brasileiro. Então, you, a gente tem your.
What's your nationality, tá? A última aqui que eu vou fazer, o resto tu vai fazer para mim. She's my sister. Ela é minha irmã. E eu quero dizer que o nome dela o nome pertence a ela. Então, qual é o possessivo do she? É o her. Então, her name is Rachel. Ok? Então, aqui eu tenho esses dois casos, tá? Esses outros 4 casos eu gostaria que tu me enviasse até amanhã, tá? Eu não vou te mandar foto disso, porque tu estás assistindo o vídeo, então tu vai saber, ok? Aí, a gente vai trabalhar hoje também com os advérbios de frequência, tá? Eu vou ler esse texto aqui para ti, ó. My name is Chelsea. I'm 12. I'm from China, but I live in Australia. I'm very busy. I wake up at 7 a.m. every day and I have a breakfast. After breakfast, I get ready for school and I sometimes take the school bus at 7:15 a.m. I usually stay at school all day. I always have a lot of classes: English, Spanish, art, math, geography, physical education, science, music, and history. I love math and science, but I don't like physical education. I love my school and I have a lot of friends. I finish school at 5 p.m. I never stay at school after 5 p.m. I arrive at my house at 6 p.m. I always have a shower and I play on the computer. I have a dinner at 7 p.m. After dinner, I read books and I write on my journal. I rarely go to bed late because I'm very tired. I often go to bed at 9 p.m. Ou seja, a gente viu aqui um pouquinho da rotina da Chelsea, ok? Aqui está o videozinho, textinho parado. Qualquer coisa tu pode me perguntar se tiver dúvida de vocabulário, tá? Mas tu nota que a gente tem alguns advérbios que estão em negrito. São eles: sometimes, usually, always, never, rarely e often, ok? Esses advérbios, a gente tem uma frequência para cada uma das coisas, tá? E eu quero que tu preencha essa planilhazinha e me mande também até amanhã. Então, qual daqueles advérbios eu utilizo para 100%? Ok? Eu tenho 100% de frequência de determinada atividade. Qual é o advérbio que eu vou utilizar? Para 90%, I use usually. Ou seja, para 90% eu uso usually. For 70%, I usually often. Agora, qual que eu uso para 50%, 10% e 0%, ok? Eu quero saber qual o advérbio usado para esses que estão faltando. 100%, 50%, 10% e 0%. Se tu pesquisar, a gente tem uma tabelinha de advérbios de frequência onde indica a proporção de cada um que a gente utiliza, ok? Também peço que tu me envie até amanhã esses exercícios, tá? O primeiro, make question, use the prompts, ou seja, utilize o que já é dado, tá? Ou seja, tu tem que fazer perguntas. O que tu deve cuidar nessa pergunta? Se tu utiliza o do ou se tu utiliza o does. Por exemplo, a letra A, eu tenho meu personal pronoun you. Então, eu vou utilizar do you study in the morning. Você estuda pela manhã? Tá? Então, tá aí, tu pode pausar e fazer também, não vou te enviar, porque tu tem que assistir o vídeo da aula de hoje, né? Aqui também eu peço que tu me envie até amanhã. Complete the paragraph with the correct form of the verbs in the parents. Ou seja, tu tem que completar com as formas corretas que estão entre parênteses. Como assim? Levando em conta aqui o simple present, ok? Então, tu vai botar ali, ó, vamos ler. My best friend is Yasmin. She's a student. She, eu estou falando terceira pessoa do singular. Então, eu tenho que modificar o verbo que vai acompanhar, que vai vir entre parênteses. O verbo é go. Aí tu vai olhar aquelas regras lá, que tu pode pausar, pode copiar. Eu já até mandei para ser copiado no caderno. Se termina em o, eu vou acrescentar o ES no final. Então, she goes to school in the morning, ok? E é isso aí, tá? Só um minutinho. João Pedro? Nada. Tá? Então, é isso aí que tu deves preencher, fazer e me enviar até amanhã, ok?
Bom, eu espero que tu tenha saído bem na prova de matemática, que tenha valido a pena, né? A gente não ter a nossa aula, a gente ter essa videoaula hoje. E aí, qualquer coisa, eu fico à tua disposição, ok? Bye, bye. Vou parar de gravar aqui.